E agora é pra valer, o meio-campista Nicolás de la Cruz avisa ao River Plate da Argentina que quer reforçar o Flamengo em 2024. O Nicolás de la Cruz pode ter aí, né, seus últimos dias aí no River Plate da Argentina. Eu vou trazer todos os detalhes para você. O Flamengo sempre, desde o início, o Flamengo sempre teve a contratação de Nicolás de la Cruz como prioridade. Eu vou trazer todos os detalhes para você. Eu vou falar também sobre a situação envolvendo Gustavo Scarpa. Isso porque o Atlético Mineiro desiste de Gustavo Scarpa, ou seja, chegou ao limite financeiro o clube mineiro e desiste da contratação de Gustavo Scarpa, e o Flamengo prepara a proposta para trazer o jogador para a Gávea rubro-negra. Situação envolvendo aí no De la Cruz. O Messi falou rasgando elogios ao De la Cruz após a vitória do Uruguai sobre a Argentina na noite desta última quinta-feira. Eu vou trazer todos os detalhes para você, as palavras do astro mundial do futebol, que eu posso falar assim, o Messi, né? Cara sensacional, o Messi. Vou falar sobre isso e situação envolvendo o Neymar no Flamengo. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, fala sobre chances, inclusive deixando claro que uma possível chegada de Neymar ao Flamengo poderia ir deixando no seu último ano de mandato, né, um rombo no Flamengo para quem vai ficar no lugar dele a partir de 2025. A gente vai analisar essas palavras do presidente Rodolfo Landim, realmente o que o Rodolfo Landim pensa em fazer esse último ano de contrato. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar o like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E eu já começo falando sobre a situação envolvendo a chegada de Nicolás de la Cruz ao nosso Mengão queridão. Flamengo sempre tem o Nicolás de la Cruz como prioridade para 2024. E eu sempre venho falando, né? Essa pode ser a maior, uma das grandes contratações do Flamengo para a próxima temporada. E o Nicolás de la Cruz já avisou ao River Plate da Argentina, clube que detém aí um percentual dos seus direitos econômicos, que tem o desejo e quer reforçar o Flamengo. A matéria, inclusive, foi trazida lá no portal UOL, que diz o seguinte: De la Cruz avisa ao River Plate que quer reforçar o Flamengo. Nicolás de la Cruz está decidido a reforçar o Flamengo em 2024. O meia uruguaio já manifestou o seu desejo para os dirigentes do River Plate e para alguns companheiros do elenco. Mais recentemente, dentro do vestiário da seleção uruguaia, De la Cruz também revelou o desejo de defender o rubro-negro, com quem tem há meses conversas em andamento. Admitiu, inclusive, que está confiante no desfecho positivo da transferência para o mais querido do Brasil. Aos 26 anos, Nicolás de la Cruz tem contrato com o River Plate até 2025. O clube argentino é dono de apenas 30% dos direitos econômicos do jogador. Os outros 70% pertencem ao Liverpool de Montevidéu do Uruguai. Então assim, o Nicolás de la Cruz já mandando, né, quero reforçar o Flamengo. Estamos em negociações e eu quero, esse é o meu desejo, investir o manto sagrado e defender as cores do rubro-negro carioca, do mais querido do Brasil. Então o Nicolás de la Cruz nunca escondeu o desejo de vir para o Flamengo. O jogador sempre deu aí, né, prioridade às negociações com o mais querido do Brasil. O Flamengo também sempre deu prioridade em poder contratar o Nicolás de la Cruz em todas as janelas de transferências que o Flamengo buscou, principalmente agora no meio do ano. O Flamengo não teve sucesso com a situação envolvendo o River Plate, mas agora o Flamengo novamente dá prioridade ao Nicolás de la Cruz para reforçar o mais querido do Brasil em 2024. Inclusive, o Messi, rapaz, ontem na zona mista, após o jogo entre Argentina e Uruguai, Lionel Messi elogiou a trama ofensiva do Uruguai, peça de ataque de Marcelo Bielsa e alvo do Flamengo. De la Cruz foi notado pelo astro mundial. O Messi falou o seguinte: no contra-ataque, com espaço, eles são muito bons.
em fazer isso porque tem jogadores muito bons, como Nunes e Dela Cruz, pessoas no meio campo que são muito dinâmicas e chegam, disse aí o mestre, rasgando elogios ao Nicolás Dela Cruz, alvo do nosso Mengão queridão. O Flamengo está otimista, hein? O Flamengo vai fazer essa grande contratação, sim. O Flamengo está muito otimista também. O Dela Cruz já avisou tanto a diretoria do clube da Argentina, do River Plate da Argentina, também já comunicou no vestiário com os jogadores, companheiros do elenco. Então assim, o Nicolás Dela Cruz está confiante com um desfecho feliz com o mais querido do Brasil. E a gente, é claro, vai seguir focado com tudo para deixar você, torcedor rubro-negro, sempre muito bem atualizado. E você, tá animado? Tá feliz com essa possível chegada de Nicolás Dela Cruz no nosso Mengão queridão? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Agora vamos mudar de assunto e vamos falar sobre a situação envolvendo Gustavo Scarpa, o outro jogador que é alvo do Flamengo para 2024. Neste momento, vários clubes estão monitorando a situação de Gustavo Scarpa, mas apenas o Atlético Mineiro teria iniciado, feito uma proposta inicial pelo jogador. Só que agora as informações que temos, segundo o portal Itatiaia Esporte, o Atlético Mineiro chegou ao limite financeiro para tentar a contratação de Gustavo Scarpa. Além disso, o clube mineiro foi informado que o meia seguirá no Olympiacos, clube no qual está emprestado. Com isso, a tendência é de que o atleta não volte ao Brasil. O Atlético Mineiro foi o primeiro clube a negociar com Scarpa. O time mineiro iniciou as tratativas com o Nottingham Forest da Inglaterra, que pediu cerca de 4 milhões de euros, aproximadamente 21 milhões de reais pelo jogador. Contudo, com a quantia alta, a equipe de Belo Horizonte acabou desistindo. E como o Flamengo entra nessa parada, o Flamengo planeja de fato uma proposta por Gustavo Scarpa. Pensando na próxima temporada, o Flamengo planeja fazer uma proposta oficial ao Nottingham Forest por Gustavo Scarpa após o término do Brasileirão. O jogador recebeu o aval do técnico Tite e, de acordo com as informações publicadas pela Rádio Manchete, o desejo do Flamengo é formular uma proposta de empréstimo ao clube inglês que detém os direitos econômicos do meia Gustavo Scarpa. Mano, eu vou falar pra vocês, a situação de Scarpa hoje no Flamengo, eu posso falar assim, como eu posso aqui dizer pra vocês, é uma situação que pode se tornar realidade. Porque o Flamengo, contratando o Nicolás Dela Cruz, em 2024 tem a Copa América. O Campeonato Brasileiro não vai parar, não vai ter a paralisação para a Copa América. Arrascaeta convocado para a seleção uruguaia. Nicolás Dela Cruz, chegando no Flamengo, também é convocado para a sua seleção uruguaia. Daí então o Flamengo ficaria aí precisando de um jogador de meio de campo. E esse jogador possivelmente poderia ser o Gustavo Scarpa. Há uma possibilidade também de o Flamengo realmente aí fechar com o Claudinho do Zenit da Rússia. Inclusive já as informações trazidas inicialmente na última terça-feira pelo jornalista Jorge Nicola é que o Flamengo já retomou as negociações por Claudinho, mas a gente tá focado. O que você acha? Flamengo contratando Nicolás Dela Cruz, Gustavo Scarpa, e pode acontecer uma possibilidade de uma possível chegada de Claudinho ao mais querido do Brasil. O que você acha sobre essas contratações no nosso Mengão queridão? Lembrando que Nicolás Dela Cruz já deixou claro, eu quero defender o Flamengo, reforçar o mais querido do Brasil. Então o Flamengo promete montar um timaço em 2024. E o presidente Rodolfo Landim já deixou claro que vai abrir os cofres, nem que seja que tenha que deixar um buraco enorme para quem assumir o mandato do Flamengo a partir de 2025. O ano final de Rodolfo Landim é 2024. E Rodolfo Landim falou recentemente em entrevista ao jornalista Mauro César Pereira sobre uma possibilidade de trazer o atacante Neymar para o mais querido do Brasil. Nem que ele faça aí realmente uma dívida bilionária e deixando o buraco no Flamengo, ou seja, colocando o Flamengo, praticamente à falência. Olha só a matéria trazida com exclusividade lá no Coluna do Flamengo, que diz o seguinte:
A temporada 2024 está chegando e com ela o último ano do mandato de Rodolfo Landim à frente do Flamengo. Dessa forma, o presidente rubro-negro tem dado declarações sobre o que pretende fazer nos últimos 12 meses de gestão. O atual mandatário, inclusive, citou uma possível contratação de Neymar para o elenco do mais querido Brasil. O Flamengo está estruturado, mas alguém pode quebrar o clube em 3 meses, meus amigos. Olha só, hein? A governança do Flamengo é super presidencialista e os poderes que o presidente tem são enormes. Se eu amanhã quiser, disse aí o presidente Rodolfo Landim, se eu amanhã quiser contratar o Neymar, lanço uma dívida de 1.250 bilhões e ponto. Disse aí o presidente Rodolfo Landim, que ainda continuou falando o seguinte: por isso sou contra fazer do sócio torcedor um eleitor. Alguém lançaria uma plataforma de promessas malucas e quebraria o Flamengo. Ficaria mais fácil emplacar um discurso populista. Eu poderia fazer uma graça em 2024, meu último ano de mandato, e deixar um buraco para quem vai ficar no meu lugar, finalizou o presidente Rodolfo Landim, meus amigos. Olha a ideia do presidente Rodolfo Landim. É coisa de maluco, meus amigos. É coisa de doido para 2024. Vamos torcer para que ele não faça essa loucura. Que sim, venha contratar jogadores de alto nível, mas que venha também manter o padrão financeiro do clube. Ele não pode nem pensar em fazer isso. Porque se for pensar em fazer isso, pode ralar do Flamengo neste momento. É inacreditável. Inacreditável. Neymar, fica lá na Arábia mesmo, pelo amor de Deus. Mas vamos manter o nosso Flamengo firme, né, financeiramente muito equilibrado para as próximas temporadas. O Eduardo Bandeira de Melo, que começou a reestruturação do Flamengo, ouvindo isso aqui, mano, vai ficar maluco. Vai ficar maluco. Vai ficar maluco. Bom, fique à vontade, deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essas palavras de malucas do presidente Rodolfo Landim. Beleza? Mas o de agora foi isso. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.